A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse quadro do Apostolicast. Estamos hoje aqui mais uma vez nessa linda biblioteca da matriz da Igreja Apostólica do Brasil em Esteio. Hoje um dia lindo de sol, agora é no período da tarde. Eu estou aqui com a ilustre presença do Bispo John Lambert. Obrigado, Bispo, por estar conosco. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante, eu acredito, para uma igreja, como se fosse um tabuleiro, uma peça central que Deus usa muito. Falaremos a respeito hoje sobre o ministério de um bispo. O que é um bispo dentro de uma igreja e também para o mundo? Mas antes de começarmos, gostaria de que você se apresentasse, bispo, aos irmãos que estarão nos assistindo e contasse brevemente como é a sua vida, como o senhor chegou aqui. Muito bem, uma alegria estar aqui com você, irmão Eduardo, a sua digníssima esposa, Deus abençoe. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é John Lambert, nome difícil para alguns pronunciar e falar, e eu sou bispo da Igreja Apostólica do Brasil e já sou assim há bastante tempo. Diria eu, 20 anos, 25 anos, sei lá, eu não tenho bem gravado, mas tem sido uma aventura espiritual muito dinâmica, muito vivida, né? Tem os seus altos, os seus baixos, e mesmo assim a gente não se arrepende do caminho que Deus escolheu pra gente. Eu estou aqui feliz de coração, prazer de estar aqui com você no Apostolicast. Deus abençoe, alegria de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Trazendo à memória aos irmãos que assistem, talvez não nos conhecem, que o senhor não é brasileiro, né? Não sou brasileiro, não posso votar. Então, se tu pede meu voto, eu não tenho voto para te dar. Mas não, eu sou nascido no Texas, sou texano, né? E é um estado americano conhecido pelos seus cowboys. E estamos vivendo no Rio Grande do Sul, lugar conhecido pelos seus gaúchos, né? Seus cowboys brasileiros. Então, nascido no Texas, uma cidade média chamada Longview, né? E que fica 1h30 mais ou menos da onde o Kennedy foi assassinado, só para alguém se posicionar, né? Se tu vai lá no mapa, aí tu te acha, né? Então, não sou brasileiro. Casei como brasileira, né? Mas então estou feliz de estar aqui. Talvez o pessoal pergunta como é que o senhor fala tão bem brasileiro, sendo americano. Aí é uma outra história, né? Não foi a minha esposa que me ensinou, né? Meu pai foi missionário aqui no Brasil por muitos anos mesmo. Faleceu aqui no Brasil. Então eu, como jovem, como criança, eu aprendi português nas ruas, né? Aprendi no grito, como se diz. Então, trabalhei como intérprete, trabalhei como tradutor para empresas, né, quando eu era jovem. E eu curto bastante o português e curto bastante o inglês. Então, é tranquilo para ti? Por enquanto. Até eu ficar velho e caduco, aí por enquanto está tranquilo. Vejamos aqui que o Bispo John está sendo bem sucinto no que ele está falando, mas tem muita história nas poucas palavras que ele comentou, que daria muitas horas de aprendizado pela sua jornada aqui nesse Brasil. Mas vamos direto ao ponto, que corrido ao nosso tempo, e hoje então o nosso assunto é sobre ministério de bispo. E hoje, de forma pessoal, dei eu essa ideia para o Bispo John, pelo fato de que muitas vezes trouxemos pessoas à igreja e quando se falava do bispo, as pessoas falavam, bispo? Porque realmente no Brasil, a cultura brasileira, ela não tem esse título de bispo. Talvez exista o cargo com outro nome, mas muito se remete talvez à Igreja Católica Brasileira, e eu percebo que as pessoas ficam achando estranho por ser novidade. Porém, eu percebo que na igreja brasileira evangélica, protestante, existe, bispo, essa brecha, essa falta desse ministério. E eu queria hoje não falar
especificamente sobre a sua pessoa, mas sobre o que é esse ministério. Explica para nós, bispo, e para o irmão talvez de outra igreja, ou que tem essa curiosidade, o que é um bispo? Resposta sucinta para te forçar a fazer outras perguntas. Tá bom. No caso. A resposta sucinta é: bispo é uma pessoa ministerial que atende e que cuida de outros pastores, né? Nada impede de um bispo ser pastor, mas nem todo pastor é bispo. Bispo é uma pessoa designada, espiritualmente falando, para ser o guardião, o líder de outros pastores. Sucintamente, esta é a resposta. Sucintamente, esta é a resposta. Tá. Uma coisa que eu lembro logo que eu cheguei na Igreja Apostólica do Brasil, naquela época, o senhor cuidava de Caxias e de Igrejinha, eu acho. Uhum. E também da Matriz, de certa forma, e sempre viajando demais. Isso é diferente, bispo, porque geralmente pastores, geralmente aqui no Brasil é tratado como pastor-presidente, eles não cuidam de outra igreja, sabe? Existe uma diferença muito grande. Talvez quem está nos assistindo e é de uma igreja evangélica, tu não vê o pastor-presidente correndo assim. Eu queria entender o porquê o senhor viaja, a sua agenda de certa forma é lotada, e porque o senhor cobre outros pastores. É uma opção pessoal sua ou é o cargo de bispo que traz essa, de certa forma, obrigação? Eu acho que a resposta é um pouco dos dois. Uma resposta é um dever de um homem de Deus se manter ocupado. E é o dever de um homem de Deus, ainda mais bispo, fazer o tudo que pode para progredir, para avançar, para crescer a obra de Deus. Tem várias razões do porquê eu tenho pastorado, embora nesse exato instante agora não estou. Uma das razões é na falta de mão de obra. A gente não vai ficar de braços encruzados e ver o povo de Deus sofrer por falta de um pastor. Isso não deve acontecer. Seria meio parecido, eu fui hoje na padaria para comprar alguns itens para minha esposa e eu vi a dona da padaria atendendo no balcão. Razão que ela estava atendendo porque ela está com falta de funcionárias. Então ela, para não deixar o cliente mal, ela atende no balcão e atende o caixa ao mesmo tempo. Então, isso já aconteceu para mim. Então isso é uma das respostas. A segunda resposta em cima disso, há um certo dever de se manter ativo e atualizado. Agora nós estamos falando, vamos supor, sobre um atleta. Então, hoje, por exemplo, eu vi que teve uma maratona em Porto Alegre e quem ganhou foi um cidadão, uma pessoa da África, um queniano, da Quênia. Como sempre, eles ganham? Então, sempre eles ganham. Mas, então, ele sempre... Então, para ele poder dizer que ele é atleta, ele tem que se manter atualizado, ele tem que treinar, ele tem que... a gente corre mais no final da corrida, no início da corrida. Tudo isso são aprendidos. Então, uma vez que ele para de correr, quase que instantaneamente, não digo instantaneamente, mas 1 semana, 2 semanas sem correr, ele será vencido por um outro cara que corre porque correu aquelas 2 semanas, né? Então, há um dever de manter o chamado de Deus ativo, capacitado. Então, a maneira que eu sei é botar a mão na massa e tocar a bola para frente. De certa forma, você sempre a ponta da lança, quase.
Porque acaba sendo. Se a pessoa está... Então, se bispo cuida de pastores, ele tem que saber o que pastor sofre. Tem que saber os desafios de um pastor. Não pode ficar trancado numa biblioteca lendo um livro agradável e fazer de conta que o mundo lá fora não existe. É obrigado a se manter após. Embora, a bem da verdade, ser bispo não exige que a pessoa cuide de uma igreja. Exige sim que a pessoa se mantenha atualizado espiritualmente. Então não é obrigado a cuidar de uma igreja. Neste caso, por falta de mão de obra qualificada, a gente se dispõe a fazer o que é pedido, o que é necessário. Mas, mesmo que tivesse toda a mão de obra, ainda exige-se a atualização de sensibilidade espiritual, de desafios que estão surgindo todos os dias, novos pecados, podemos dizer, novos ataques do inimigo, novas coisas pelos bastidores. É o dever de um bispo se manter em dia com oração, com jejum, atualização, entendimento do que está acontecendo. É preciso fazer isso. Tá. E talvez alguém nesse momento mais leigo ou vai perguntar, por quê? Por que o quê? Por que se atualizar? Por que não se retrair? Ou o que te obriga como um bispo? Mas Deus não chama ninguém para ficar descansando. Não existe isso. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Isso significa que uma vez que eu aceitei o que me foi feito, colocado para fazer, eu não posso recuar. Não posso. Não existe esta alternativa bíblica. Vai ler sobre os apóstolos. Nenhum deles se aposentaram. Nenhum deles. Agora eu vou pescar. Pedro foi pescar, mas levou nos dedos, né? O que tu está fazendo aqui pescando, cara? Entende? Né? Tu ama minhas ovelhas, vai cuidar das ovelhas. Então, não existe aposentadoria. Não existe. Tu está esperando aposentadoria? Não. Ah, então tá. Eu acho que eu não vou ser feliz aposentado. Então, tranquilo. Então, aí essa é a resposta. Não existe como... Feliz, acho que realizado. É uma coisa que talvez não vai acontecer estando tranquilo. Mas sabe por que eu pergunto o porquê? Existe uma cultura em outras igrejas, não tô menosprezando, não tô jogando pedra, mas é que se nota a diferença que não dá para tampar com uma peneira. Existe uma grande diferença que eu também quero trazer à mesa aqui. De que existem ministérios onde o pastor presidente, talvez traria o título de bispo, ele tem horário para atender. E ele é uma pessoa assim, inacessível. Ele é uma pessoa que traz uma pomposidade, talvez, né, um nariz empinado, que a pessoa quer conversar, mas ela não alcança. Eu espero que eu não seja uma pessoa assim. Aí que eu percebo isso. Eu percebo que o bispo da Igreja Apostólica do Brasil, hoje, como o senhor e o bispo Robert, é mais povão. Eu percebo que as pessoas olham e digam, se tem algum problema, eu vou nele e eu sei que ali eu terei uma resposta de Deus. Isso, bispo, não é normal em outros lugares. Não é. Eu concordo com você. De novo, é uma montagem espiritual, né? A maneira que a pessoa foi montada ministerialmente, né? Eu não enxergo o ministério como uma profissão. Com horários? Com horários, né? Eu não tenho carteira assinada. Eu não ganho por hora e nem sou mensalista. Nem sou concursado. Nenhuma delas. Eu não tenho aumento automático a cada 5 anos e não vou fazer o concurso para ser arcebispo. Não existe isso. É um chamado, é uma unção. Unção não tem preço. Se unção não tem preço, e não tem, se unção não tem preço, então não tem horários. É uma imersão, tu te mergulha dentro das coisas de Deus.
Isso eu vejo que falta muito. Agora, tem um porém no meio disso, porque há uma certa lógica por trás que eu sou humano. E por eu ser humano, eu só tenho 24 horas por dia. Isso significa que, como Moisés tentava atender todo mundo, o sogro dele disse, olha cara, tu não vai conseguir atender todo mundo 24 horas por dia. Então o sogro Jetro, em português, né? Ele disse, aponta, indica conselheiros, pessoas sábias de capacidade para cuidar dessas coisas na medida possível. Então é também o meu dever como bispo preparar pessoas que tenham sabedoria de tratar de assuntos de igreja. Não pode ser só a minha pessoa. Isso não é uma coisa de Deus. É o meu dever de treinar e de preparar outras pessoas para fazerem grandes coisas para Deus. Tem vaga, tu te interessa? Entende? Então, eu acho que isso é uma boa ponte para nós passar ao próximo assunto. Uma vez conversando... Ele está fugindo do assunto. Eu perguntei se ele estava pronto. Eles vão fazer outra pergunta. Mas eis-me aqui agora. Eu faço um contrato à mão aqui agora. Se senhor assim, eu também. Não. Tu não está acostumado a me entrevistar, né, filho? Eu sou fora. Tá. Nota, ele não assinou nada, viu? Pressão. Assina, cara, assina. Espera aí que eu vou tentar apertar o senhor depois, mas não é fácil. Sou obediente, viu? Aqui a assinatura. As cláusulas serão escritas depois, eu já assinei. Por mim. É tipo cheque em branco, sabe? Cheque em branco, assina e o senhor bota o preço. Cheque em branco. Isso é maravilhoso, ter essa oportunidade. Uma vez conversando com um pastor de outro ministério, muito esforçado, muito dedicado, eu reconheço muito mais que eu, bispo, muito mais que eu, homem que deu a vida por aquilo lá. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei, pastor, quem é que cuida da tua vida? Quem é que cuida de ti, sabe? Quando tu briga com a mulher, quando tu não se entende com o teu filho, coisas normais de um ser humano. No escritório dele, que era de vidro, dentro da igreja, ele apontou para o altar, ele disse, tá lá o meu pastor, se referindo a Cristo. De certa forma, uma frase muito bonita e tal. Mas eu percebi que na vida dele, bispo, existe um vazio, uma lacuna, porque de fato nem sempre Deus fala. Nem sempre Deus aparece no canto da nossa cama e passa a mão na nossa cabeça e diz, eu tô contigo. Pergunta para Jó quanto tempo levou, né? E o fato é que eu percebi que ele tem por título eclesiástico, existe um pastor presidente no campo que ele trabalha. Você não pode confundir pastor presidente com bispo. Pode até ser as duas na mesma pessoa, mas não é. Pastor presidente normalmente se refere a uma pessoa que representa a igreja perante a sociedade. Representa a igreja perante a sociedade, seja perante o juiz, seja perante o prefeito, seja num comício, seja onde... Seria mais um cargo jurídico? Pastor Inclui-se. Mas seria mais tipo também relações públicas. Tá. Né? Então, ele é o espelho, ele é a figura da igreja, ele representa a igreja. Uma alegria ter o pastor presidente João aqui, Geraldo, no meu caso, que eu sempre apresento como Geraldo, olha, uma alegria ter. Então, né? É uma figura que é jurídico, que assina os cheques, que representa a igreja e até dá uma palavra perante a igreja como pastor presidente, mas não é um cargo espiritual, é um cargo social legal. Isso quer dizer que como bispo já fui e sou pastor presidente, mas uma é uma coisa e a outra é outra. Eu acho que tem gente que não vai entender direito isso. Então vamos começar de novo. Não, segue, explica melhor. Tu entendeu? Eu entendi. Me preocupa quem está do outro lado que talvez não vai entender. Falando contigo aí. Eu acho que o exemplo que eu dei se encaixa certo, porque esse homem, ele tem um pastor presidente. Mas quando eu perguntei quem é que cuida dele, o nome não era esse homem. Não. Aí
De novo. Então vamos começar de novo. Pastor presidente é uma pessoa que representa a igreja. Bota o nome da igreja. Tá. Né? Ele representa a igreja perante a sociedade, perante a justiça, perante o governo, e etc. E até também perante a igreja. Então, quando tu vai numa igreja, uma convenção, tu vai, aquele lá é o pastor presidente, ele que abre a Assembleia Geral, ele que encerra, ele que assina as atas, ele que assina os cheques, né? Ele que dá uma palavra de ânimo, diz, vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos crescer, vamos ter avivamento, este é o plano. Isso é uma coisa. Aí esta pessoa que tu está falando, que tu está usando o que tu falou, esta pessoa, ele tem pastor presidente que dirá a ele, olha, cuidado, porque cada vez que tu faz isso vai acontecer aquilo, né? Os vizinhos vão reclamar, o que for. Agora, bispo é uma pessoa que trata da espiritualidade tanto do pastor quanto da sua família. É aí que eu queria chegar. Como também do seu ministério. Um pastor, veja só, um pastor presidente pode até dizer para ti, olha, tem uma igreja sem pastor lá em Tramandaí, né? Nós queremos te mandar para lá. Tá? Nada contra, vai, mas o que chama, o que dá a palavra final neste caso, já que é um assunto de ministério também. Entende? Então, como pastor presidente, tem uma vaga em Tramandaí. Precisamos. Vai. Agora, se o cara é freado pelo Espírito Santo, é freado pela voz do bispo da vida deles, olha, cara, te lembra que tu foi lá 5 anos atrás e a tua esposa não se adaptou? Tu vai lá, tu vai bater de novo lá. Vai fazer mal. Então, vamos orar juntos e vamos ver o que Deus quer para ti. Aí, então, é uma voz de bispo que toma... um exemplo perfeito. Então, vamos pegar um exemplo perfeito disso. O exemplo perfeito bíblico é Paulo. Ele está preso, está sendo conduzido forçadamente para Roma. Está algemado, está indo para Roma. Ele chega na beira do porto ali, onde está o navio, e ele fala para o centurião, que representa o governo, ele fala para o capitão do navio, que representa o lado do negócio, ele é o capitão, e ele que... Paulo disse, isso aqui não vai dar bem, esse navio não vai chegar lá, esse troço vai afundar. O centurião disse, tu não tem direito de falar porque tu é um preso, tua voz não vale nada. O capitão disse, tu não tem direito a falar porque tu nunca andou de navio, tu não sabe quem é tu para falar se esse navio aguenta um temporal, não. Mas Paulo estava falando pelo lado espiritual da coisa. Então o cinturão tinha o direito de ir? Tinha, ele estava conduzindo o cara como um sargento, levando ele preso. O capitão tinha direito de falar o que ele falou? Tinha. Mas o que superava a voz dos dois, embora isso não tirou as algemas, não evitou do navio sair. Mas Paulo disse, esse navio vai afundar, cara. Isso aqui vai afundar. Ele estava falando pelo lado espiritual. Então, se tu traduz isso, o apóstolo Paulo estaria falando como bispo, diz, olha, cara, esse troço aqui não vai dar certo. Não vai. Mas quem é todo? Pela lei podemos, mas não vai dar certo isso. Tem uma conotação espiritual, tem um lado espiritual. Irmão Eduardo, tudo tem um lado espiritual. Esse mundo que está aí fora, aí, que o ouvinte não consegue enxergar, esse sol bonito, esse verde que tem aqui no pátio da igreja, isso tudo tem um lado espiritual. Podemos cortar essa árvore que tem aqui na frente? Sem a licença da prefeitura, não podemos. Eu, como pastor presidente, posso até assinar o papel, requisição, requerimento que posso derrubar a árvore aí porque ela está inclinada, aqui está mesmo. Né? Mas algumas coisas não é o requerimento que faz, é a voz do profeta, é a voz do bispo que faz. Isso que eu acho muito interessante, pelo fato que muitas pessoas querem servir a Deus, se tornam pastores, dão a vida numa congregação, isso falando como igreja brasileira de forma geral, tá? Mas quando eles pedem ajuda,
eles não podem recorrer à igreja para não mostrar fraqueza. Sim. Eles têm que cuidar da igreja, tem que ser um abraço. Mas quem que abraça eles? O pastor presidente praticamente só diz, tu para esse campo, tu para essa igreja, tu para esse... Mas e o filho? Uma coisa que eu achei... Só que aí tem uma coisa aí no meio disso. É o seguinte, a diferença entre pastor presidente e um bispo é que o pastor presidente vai dizer, olha, a vaga lá em Tramandaí, já que tu não vai, eu vou ter que mandar o meu sobrinho, entende? E aí o cara está dizendo, eu não posso ir, a minha esposa está com leucemia, ela precisa de tratamento e tal. O pastor presidente vai dizer, lamento muito que a tua esposa está doente, estimo melhoras para ela, mas com licença, tu pode ir lá, entende? Ele tem que resolver aquilo lá do lado dos estatutos da igreja. Esse pastor, ele precisa de alguém que chora junto com ele. Isso. E que Deus queira que não, mas se a esposa dele fosse falecer, o pastor presidente pode até mandar uma coroa de flores, mas é o bispo que está do lado do caixão segurando o pastor para não cair chorando em cima do caixão. Esse carinho, o pastor presidente manda as coroas, diz, saudades da igreja, né, tal. Mas quem está ali do lado não é o pastor presidente. Quem está ali do lado é um bispo que está chorando. Uma coisa que eu achei muito interessante na Igreja Apostólica do Brasil, e o senhor vai explicar muito melhor, talvez, é que os filhos dos pastores são cuidados pelo bispo. Talvez pelo fato do senhor... Nem todos aceitam, né? Mas na teoria sim. Mas o pastor tem para quem recorrer quando a discussão começa em casa. Isso talvez seja normal, mas da onde eu vim, isso é muito lindo e não tem. Os pastores, eles têm que se virar do jeito que pode dentro da sua casa. Da onde veio essa ideia? Como é que é esse cuidado? Explica um pouco melhor, bispo, porque isso vai surgir como novidade para muito irmão que vai nos ouvir. Não sei se eu tenho como responder isso como da onde veio isso. Um exemplo bíblico, se tu quer posicionar as peças, seria Arão, seria tipo pastor, Moisés funcionava tipo bispo. Bispo Moisés não fazia nada dentro do tabernáculo. Pastor Arão e os seus filhos que trabalhavam dentro do tabernáculo. Um dia, os filhos de Arão aprontaram, botaram fogo estranho dentro do tabernáculo e virou torresma, foram queimados. Quem tratou do assunto não foi Arão, não, foi Moisés. E Moisés disse para Arão, tu não pode chorar porque esses guris estavam em pecado, tu não pode chorar, nós vamos fazer assim. Aí era a voz do bispo Moisés que deu ordens para Arão. É assim que se isso é muito lindo. E vai ser tratado. Porque o homem de Deus, ele não se sente sozinho, né? Está sempre amparado. No caso do Arão, não era uma hora dolorosa, né? Os filhos dele estavam ali mortinhos no chão. Então era uma coisa muito, muito delicada. Mas mesmo sendo tão delicado assim, ainda não tinha como Moisés passar, né, a vassoura por cima. Os guris erraram. E se tu não trata com, né, aí vão pegar a mesma história. Aí tu bota um pastor presidente em cima, poderá até tratar como deve. Mas há uma tendência de dizer, olha, vamos abafar isso aqui, porque isso aqui não fica bem. O bispo Moisés disse, isso aqui tem que ser tratado. Vai ser assim. Tu não pode chorar no enterro dos teus filhos. Por quê? Porque eles pecaram. Eles erraram. Uma das coisas que eu vejo no pastor apostólico é que ele traz uma confiança de que se a coisa apertar, ele pode dizer assim, mas o bispo me deu ordem. Sim. Não, eu vim em voz do bispo. Ele não precisa, mas ele não precisa puxar a Bíblia e dizer, olha irmãos, é o seguinte, assim, ó, não, a voz do bispo está sobre ele e ele sente uma certeza de que eu tô pela Bíblia, eu tô pelo bispo.
E a igreja sente esse temor, dizer, não, eu não posso mexer nesse ministério porque ele está cuidado. O bispo serve como avalista do pastor. Ele fiador. Fiador, boa. Ele é fiador do... né? Um outro exemplo bíblico disso, então, se tu quer vários exemplos de bispo, já que estamos falando, que é interessante a conversa. Por exemplo, o bom samaritano. Então ele passou, viu o cara, né? Levou pau, tá no chão, tá sangrando e tal. O bom samaritano passou, levou para tratar e dizer: eu que pago a conta, eu que assumo a bronca desse cara aqui. Então é um papel de bispo, é o fiador na hora do... né? O meu pai foi, digamos, bispo na minha vida, né? E meu pai tapava as coisas por mim, no sentido de me ajudar a passar por cima das dificuldades. Depois de que passar das dificuldades, meu pai acertava as contas comigo, né? Uma certa feita eu quebrei umas vidraças da vizinha, né? Tava com uma espingardinha de chumbinho, coisa assim, e acertei as vidraças da vizinha ali e quebrei as vidraças. A vizinha não estava em casa. E meu pai foi lá e ele trocou por trás da grade, tinha uma grade na janela, por trás da grade, ele trocou todas as vidraças. A mulher estava na praia, trocou todas as vidraças. Ele deu um jeito. Meu pai deu um jeito, ele tapou o furo. Tanto é de que quando a mulher voltou da praia, disse: pois é, como é estranho, tinha uns cacos de vidro no chão dentro da sala, mas não tinha nenhum vidro quebrado, que o pai tinha trocado por trás da grade e feito um troço assim que a mulher não, né? Então, mas quando eu cheguei em casa, o pai fez isso. Quando eu cheguei em casa, apanhei. Ele disse: tu nunca mais... quer fechar os ouvidos aí? Eu levei umas cintadas que me aprendi. Nunca mais se atira sem saber onde é que tu está atirando. Então, meu pai fez um trabalho de isso. Ele me ajudou na hora do aperto. Depois ele disse: olha, então senta aqui, ó. Isso aí foi errado que tu fez. Nós vamos botar correto agora. Então não é esconder pecado. É tratar de pecado e cuidar para que os danos do pecado não sejam maior do que o necessário. Teve um caso que eu vi. Eu acho que talvez exemplos são bons para que a pessoa possa digerir de forma melhor. Vi um caso onde um pastor, não era da igreja apostólica, de outro ministério, se levantou uma contenda dentro da congregação dele e saiu dos controles da mão dele, envolvendo famílias de dentro da igreja. No final de um culto, essa família que estava contra o pastor esperou todos os membros da igreja sair. E a família ficou, 20 familiares contra o pastor e a esposa. E depois que os membros saíram, eles chegaram, os obreiros disseram: ó, vai arrochar coisa, tenho hora para dormir. E ficou o pastor e a esposa. E essa família que estava contra o pastor descascou o pastor e a esposa, ao ponto que a esposa foi para o hospital, porque o coração não aguentou, pressão, ouviu coisa talvez que não deveria. Essa mulher nunca mais se endireitou. Ela não quer mais cuidar de igreja. E o caso foi, muitas pessoas ouviram e tal, e o ministério dessa igreja grande fez vista grossa para isso. E não teve um abraço, não teve um acalento, não teve um cuidado. Porque as pessoas sentem que pastor, bispo, é um ser de ferro. É um ser que não chora, é um ser que não se dói, é um ser que não passa problema, que a esposa de pastor é alguém que pode falar tudo que ela engole, mas na verdade são pessoas doando a vida, sabe? Mas, irmão Eduardo, de repente tu tá profetizando para ti mesmo. Não sei. Meu Deus. E a tua digníssima esposa está aqui. E se tu sabe e reconhece isso que tu acabou de falar agora, as pessoas não reconhecem, não sabem que o pastor também chora, que isso é verdade. Se tu e a tua esposa tem um chamado, tem algo desse tipo que queima no teu coração, tu está falando as palavras para ti mesmo. Então,
primeiro lugar, se é esse o caminho que Deus está te levando, então te prepara que vai acontecer. Espero que não nesta magnitude, né? Mas não estamos livres. Não estamos livres. Então, te espera e aguarde. Ao mesmo tempo, não tenta aventurar em fazer algo para Deus ministerialmente sem ter esta cobertura que tu está falando. Que se tu não tem... É assim que funciona. Aqui está o obreiro, aqui está o pastor, aqui está o bispo. O obreiro está aqui embaixo, sente um chamado de Deus. Esse pastor vai cuidando dele, vai preparando ele, vai ajeitando ele. Quando ele chega, que ele pode, de fato, atuar, então, tecnicamente, o pastor passa ele para ser pastor, ou para ele ser avaliado para ser pastor, e aí ele passa para uma cobertura de bispo daí. É assim que funciona. A gente pega a prática aqui, o pastor vai observando, chega ao ponto, aí o pastor, tu mostra que então eu vou te passar para quem decide quem é pastor ou não. Ele se torna, quando ele acontece isso, aí entra a função de bispo, porque ele vai entrar numa batalha. Né? É uma coisa ser obreiro, é uma coisa abrir as portas da igreja às 7 horas, é uma coisa cuidar da cantina depois do culto. Meu filho, é uma coisa isso. Você não chega numa certa altura que você e ela, vocês não passam desta fase. Não é mais abrir a igreja, não é mais dirigir o culto, não é mais fazer a cantina, não é mais lavar a louça. Agora vocês estão lidando mais diretamente com as almas dos homens e com a igreja do Deus vivo. Aí o ataque, a pressão, tudo isso, esse pastor que tu falou, tu tem que ter alguém que te ajuda para não tropeçar depois de tanto preparo, depois de tanto chamado, depois de ser escolhido e chamado por Deus, o chamado e escolhido por Deus. E aí, tu tomba, tu capota na primeira esquina, na primeira curva. Não dá. Tem que ter alguém que serve de amparo, de direção, de voz, de unção na tua vida. Tem que ter. Muito bem falado. Acho que um bom parênteses agora, um momento. Se você que nos assiste e tu ama as coisas de Deus, e tu quer servir a Deus, e tu já tá talvez na labuta da seara, e tu se sente sozinho, eu creio que existe um bispo apostólico para cuidar da tua vida. Eu acho que é um bom momento, bispo, para daqui a pouco a gente fazer um convite. E eu também queria que o senhor falasse a quem nos ouve uma breve mensagem, e talvez a pastores que querem servir a Deus e às vezes olham para fora e diz: quem vai me ajudar? Quem que está comigo? Eu creio que para todo pastor, para todo obreiro, existe um Moisés, uma cobertura que vai te amparar, que vai cuidar da tua família. E existe, hoje eu conheço esse homem, pela misericórdia de Deus, ele está do meu lado. E eu queria que tu, bispo, olhasse para a câmera como se tivesse ali alguém clamando a Deus pelo um cuidado. O que o senhor falaria? O que o senhor teria a dizer em breves palavras? Se a pessoa realmente tem um chamado de Deus, e se a pessoa tem a capacidade, esse que é chamado, tem a capacidade de ser uma pessoa submissa, nem todo mundo aceita esse trabalho. Há um problema de submissão. Mas se tu és submisso a isso, Deus tem, usando as tuas palavras, um bispo que cuida de você. Deus tem. Deus não... Deus tem esse homem para cuidar e guiar a vida. Né? E sabe, irmão Eduardo, eu quando comecei essa jornada, eu não entendia o tamanho do impacto disso. Realmente não entendia. Agora que eu estou começando a entender a responsabilidade enorme, mas também a grandeza do plano de Deus para dar para homens e para mulheres, esposas de pastor, que choram muito, por sinal, né? Para dar a esses a esperança de que
Deus tem uma voz para te ajudar. Então, primeira coisa, você tem que orar, diz Deus, tu tem que perguntar para ti mesmo, estou pronto para aceitar a unção de um bispo na minha vida? Um bispo na minha vida. Tem que perguntar. Não está pronto, não adianta. Não adianta. Mas se está pronto, Deus tem. Deus tem. Eu, só por abrir um parênteses, à medida em que Deus foi abrindo isso para mim, hoje, eu não somente sirvo de bispo aqui no Brasil, mas em vários países do mundo tem pastores que têm me procurado no exterior e eles estão pedindo, me ajuda, ora comigo, qualquer palavra que tu tens, seja boa, seja dura, eu estou pronto para receber. E esses aí são 4 países, 5 países, algumas dezenas de pastores que estão fazendo. Aí a pessoa pergunta, e o senhor tem bispo? Eu tenho bispo na minha vida. Isso também é o que é interessante, as pessoas não entendem isso. Eu também tenho que ter alguém. É bom ter esse cuidado, né? Com certeza. É bom estar debaixo da estrutura. Com certeza. E esse meu pastor, meu bispo, ele me liga, às vezes, nas horas mais estranhas, diz, sabe de uma coisa, eu estava orando por ti agora. Tu tá tudo bem? Sim, estou tudo bem. Então tá bom. Vou continuar orando por ti. Olha, tu não está bem, então vamos ver o que é, vamos tratar. Estou sendo bem cuidado. Nossa. Posso chorar, quase me emocionei aqui falando dos pastores pedindo uma palavra. Estamos chegando então ao final desse vídeo. Anotei coisas aqui que não falamos devido ao tempo, mas creio que traremos mais conteúdos que eu vejo que são de extrema importância e de necessidades diárias, sabe? Podíamos, bispo, falar sobre o couro da sandália de Moisés? Poderíamos falar sobre... Qual é a cor? Qual é a cor que é? O couro da sandália? Não sei. Eu vejo mais urgências... Sim, mas isso não tem importância, isso. Isso, eu percebo que a ordem de bispo, o cuidado, essas coisas são extremamente importantes a você que nos assiste. É exatamente isso. Então a gente quer trazer coisas que você vive, que talvez você precisa e que talvez você pense e diz, concordei com isso. É assim mesmo que eu penso. E eu te digo, tu não tá sozinho. Essa vida sobre uma estrutura ministerial aprovada por Deus, ela é boa e ela existe, é eficaz. E Deus aprova esse ministério e esse altar. Obrigado, bispo, Amém. pelo tempo que tu cedeu a nós. Amém. Nosso contato estará no final. Talvez o contato do bispo também esteja. E se você tiver dúvida e quiser nos procurar, estamos à disposição. Muito obrigado por ficar com nós até o final. Deus te abençoe. Fique na paz. Uma alegria estar aqui com vocês e me convidando eu volto. Com certeza, o senhor volta. Deus abençoe.